eu quero saber mais, saber tudo. A história do Lito Souza, bom, ela vai muito além de aviões. É sobre uma filosofia, sabe? Uma que conseguiu humanizar a segurança na aviação. Vamos entender agora como é que ele ensinou o Brasil inteiro a olhar para o céu com menos medo e, claro, com muito mais conhecimento. Essa frase dele é a chave de tudo. A aviação é tão resiliente justamente porque ela aprende com os erros. Pro Lito, segurança não é só evitar incidentes a todo custo, não. É criar um sistema onde cada falha se torna uma lição valiosíssima para o futuro. Então a pergunta é essa, né? Como um menino de origem humilde virou a voz que ensina um país inteiro a voar com segurança? É exatamente isso que vamos responder. E olha, a jornada dele é a chave para a gente entender não só o mundo da aviação, mas uma mentalidade que poderíamos aplicar em muitas outras áreas. Ok, para a gente entender a filosofia do Lito, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A semente de tudo isso, sabe, de aprender com o erro, de respeitar os procedimentos, ela foi plantada muito antes dele sequer pisar no hangar. Tudo começou lá na infância. Olha só que interessante, o Lito nasceu em Natal, filho de pais paraibanos de uma origem bem humilde. E ele foi criado com uma disciplina de ferro pela mãe, a dona Terezinha. E foi essa base de ordem e respeito que acabou moldando o caráter dele para o que viria no futuro. Aos 14 anos, um curso técnico levou ele para a Base Aérea de Santos, que foi o ponto de partida de toda a sua jornada profissional. E é aqui que está o ponto-chave, dito por ele mesmo. Toda aquela disciplina da infância se traduziu diretamente na capacidade dele de operar num ambiente onde seguir regras não é uma opção, né? É uma questão de vida ou morte. Simples assim. E ele começou lá embaixo, na base da pirâmide mesmo, engraxando, limpando peças, aquele trabalho sujo. Mas foi ali que ele entendeu uma verdade fundamental. Na segurança de voo, cada pequena tarefa é absolutamente crítica. Não existe trabalho pequeno quando vidas estão em jogo. Bom, com essa base sólida de disciplina, não é de se espantar que a carreira dele tenha sido impressionante, onde ele se tornou um especialista de classe mundial. A carreira dele decolou e rápido. Ele passou por um processo super rigoroso na Transbrasil. Depois, foi para a Varig, que na época era o padrão ouro da aviação brasileira. E o auge foi quando ele chegou a liderar equipes na gigante United Airlines. É uma jornada de mais de 36 anos que consolidou a reputação dele como um dos melhores na área, sem dúvida. E essa frase resume perfeitamente a ética profissional dele. Qualidade e segurança não são despesas, são investimentos. E investimentos obrigatórios. É uma mentalidade que vai totalmente na contramão da ideia de cortar custos a qualquer preço. E é exatamente neste ponto que o Lito deixa de ser só um técnico para virar um verdadeiro filósofo da segurança. Vamos mergulhar agora no que é, afinal de contas, a tal da cultura justa. Então, a cultura justa é basicamente uma virada de chave. Em vez de ficar perguntando quem errou, a pergunta passa a ser por que o sistema permitiu que o erro acontecesse. O foco sai do indivíduo e vai para o sistema como um todo. Isso incentiva a transparência para que todos aprendam com a falha. A diferença aqui é gritante, né? A mentalidade punitiva só quer achar um culpado, o que gera medo e faz as pessoas esconderem problemas. Já a cultura justa busca entender o sistema. Isso gera aprendizado e fortalece a segurança para todo mundo. É essa abordagem que o Lito defende. Ele nos ensina a ver um acidente não como um raio em céu azul, mas como o último dominó a cair. Raramente existe uma causa única. Geralmente é uma sequência de pequenas falhas, decisões e condições que se alinham da pior maneira possível. Entender essa cadeia é a chave para a prevenção. E o impacto dele é super concreto. Ele pega aqueles relatórios técnicos complexos do CENIPA e os traduz para o público. O trabalho dele foi até reconhecido oficialmente, mostrando que a segurança na aviação não vem da perfeição, mas da sua capacidade de sempre evoluir. Beleza. Agora vamos ver como é que ele pegou todo esse conhecimento técnico, essa filosofia, e conseguiu levar isso para milhões de pessoas. Antes dele, a conversa sobre aviação era muito restrita a especialistas. Termos técnicos, como biela e pistão, afastavam o público geral, criando um muro entre quem voava e quem entendia como se voava. O Lito sacou isso e, de forma muito consciente, adotou uma estratégia de falar mais simples. Ele se tornou essa ponte entre a complexidade da engenharia e a curiosidade do público, levando a segurança aérea para dentro da sala de estar das pessoas. E os números falam por si. Mais de 2,5 milhões de seguidores acompanham o trabalho dele. É muita gente. Isso só prova que existia uma demanda enorme por informação de qualidade, desde que entregue de um jeito acessível.
E o impacto vai muito além do entretenimento. O conteúdo dele hoje é reconhecido até em estudos acadêmicos como uma ferramenta de educação pública, ajudando a conscientizar sobre riscos reais e a desmistificar o medo de voar. No fim das contas, o que fica é um legado que, sinceramente, transcende e muito a aviação. O Lito é muitas coisas, né? Mecânico, piloto, autor, educador, mas, acima de tudo, ele é a personificação da cultura justa, um defensor incansável da ideia de que aprender com nossos erros é a forma mais inteligente de evoluir. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Já pensou se a gente aplicasse a cultura justa em outras áreas? Na medicina, para evitar erros médicos recorrentes, nas empresas, para inovar sem medo de falhar, na educação, para criar um ambiente de aprendizado genuíno. A lição do Lito voa muito além dos aviões e convida a gente a repensar como lidamos com o erro em todas as esferas da vida. Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo, descobrir o mundo, sair desse escudo. Cada clique é um passo rumo ao saber. Aprenda tudo, story. Deixe seu like,